coração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida na televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas eu aqui só esperar. Sou só um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Quem me descrever, que antes possa me reconhecer e perceber em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarmos tantos erros fosse estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo é em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra estender o meu irmão. Posso até sonhar, mas eu aqui só esperar. Sou só um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer e descrever em teu amor. Mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Quem me descrever, que antes possa me reconhecer e perceber em teu amor. Jamais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber,
que antes possa me reconhecer e perceber em teu amor. Queridos irmãos, uma ótima noite para você que está nos acompanhando em mais um culto online. Ainda não é possível nós nos reunirmos fisicamente num mesmo espaço, mas a gente continua como igreja unidos em um só espírito, nesse espírito que é o espírito do nosso Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo, esse Deus que nos une com um único propósito, de poder ouvir a sua voz falando conosco, de poder renovar a nossa fé nele, de poder, acima de tudo, gerar mais amor nesse mundo, que foi o propósito que Deus tinha desde o início. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 22, Jesus ele é perguntado por várias autoridades daquela época, qual era a maior lei, qual era o maior mandamento que ele entendia que existia. E Jesus ele poderia responder entre vários mandamentos, talvez se fosse selecionar um pouquinho mais, entre os 10 principais mandamentos do povo de Israel, ele poderia ter escolhido qualquer um outro. Mas ele resumiu os 10 mandamentos dizendo que o que realmente importa é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, ele resumiu que o que realmente importa na nossa vida é amor. É a cada dia ter mais amor por Deus e pelas pessoas que estão à nossa volta. E é óbvio, querido, não é algo muito fácil. E é justamente por isso que nós queremos iniciar hoje uma nova série de mensagens com esse tema: haja mais amor, ou mais amor no nosso mundo. E a pergunta é: como é possível a gente ver mais amor no nosso mundo? E a resposta, em primeiro lugar, que a gente precisa entender é que para ver mais amor no nosso mundo, isso tem que começar por nós. A mudança que a gente tanto espera no nosso mundo, o amor que a gente tanto espera no nosso mundo, tem que começar por nós. Todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, como tu és em nós. Querido irmão, então mais uma vez uma ótima noite para você que nos acompanha
no início de uma nova série de mensagens que a gente intitulou, como você já viu ao longo desse culto, Mais Amor. E quando nós falamos de um mundo que necessita de mais amor, o primeiro fato que deve vir à nossa mente, o motivo pelo qual nós entendemos que o nosso mundo precisa de mais amor, é porque realmente esse ano, de modo bem especial, não tem sido um ano fácil, um ano de muita tensão para a maioria de nós, e de modo especial, a tensão, por um lado, surge talvez de uma pandemia, surge de uma crise financeira, de uma crise política, mas, acima de tudo, um problema que está à nossa volta e que tem total relação com os relacionamentos que nós vivemos dia após dia. Quando nós falamos do desejo de que haja mais amor no nosso mundo, a nossa percepção que está por trás dessa ideia do mais amor, do pedido de mais amor no nosso mundo, é que não tem sido fácil nós vivermos relacionamentos. Não tem sido fácil nós vivenciarmos a proximidade com pessoas, porque na medida que nós estamos nos distanciando dos relacionamentos que nós tínhamos, nós sonhamos em ter uma maior proximidade. O problema é que o mais interessante é que justamente aquilo que nós mais reclamamos nos dias de hoje, que nós mais sentimos falta no dia de hoje, é aquilo que mais nós sempre reclamamos antes da pandemia, antes do afastamento social. Os relacionamentos, que são aquilo que hoje nós mais sentimos falta, era aquilo que antes do afastamento social nós reclamávamos constantemente, e que na medida que hoje, ainda assim, nesse afastamento a gente reclama, quando a gente tenta se aproximar das pessoas, a gente vivencia uma tensão ainda maior. Que tensão é essa? É justamente a dificuldade de que, quando nós estamos próximos, nós queremos estar longe. E quando nós estamos longe, nós queremos estar próximos. O escritor e filósofo Leandro Carnal, a respeito disso, ele fala de um outro filósofo chamado Arthur Schopenhauer, que fala sobre o dilema do porco-espinho. O dilema do porco-espinho. Qual é o dilema do porco-espinho? Schopenhauer, esse filósofo, ele diz que o frio do inverno, ou a gente poderia parafrasear dizendo que o frio, que a solidão traz para a nossa vida, ele nos castiga. E na medida que o frio age na vida de dois porcos-espinhos, eles vão tentar se aproximar. E quando eles tentam se aproximar um do outro, eles vão acabar se cutucando com seus espinhos. E na medida que eles se cutucam com seus espinhos, eles novamente voltam a se afastar, a se isolar. E o frio aumenta de novo, e a gente tenta, assim, consequentemente, voltar ao convívio. E o resultado é constantemente esse processo de nos aproximar e nos afastar, diz o Leandro Carnal. Ou seja, a metáfora do filósofo alemão, ela trata de um dilema humano, talvez dos mais importantes. Quando nós estamos sozinhos, nós nos sentimos livres. Porém, quando a gente passa a sentir frio, a gente volta a sentir a necessidade de se aproximar. E quando a gente se aproxima, as dores voltam a acontecer. Um outro fato que o Leandro Carnal cita também é que muito antes dessa pandemia, agora ele nem cita no livro dele, porque o livro dele, que é O Dilema do Porco-Espinho, é antes, é antecessor dessa pandemia, mas ele cita que muito antes dessa pandemia do Covid-19 já existia na Europa um ministério que a ministra Teresa May criou, o Ministério da Solidão. Onde, lá naquela região da Europa, já se era constatado que mais de 9 mil bilhões de britânicos pareciam reclamar de frequente solidão. De modo especial, pessoas idosas e com dificuldade de locomoção eram aquelas que mais reclamavam justamente desse fato da solidão. Então, a gente já vai observar novamente que, muito antes dessa pandemia, nós já sentíamos falta de estar com as pessoas. Nós já vivenciávamos essa tensão de estar próximos, mas nos afastar. Alguns sem ter muita escolha.
Mas hoje, na pandemia, hoje nessa crise do isolamento social, onde nós não estamos mais numa quarentena, mas precisamos ainda estar distante das pessoas, talvez é isso que você está sentindo. Quantas vezes ao longo da semana você esteve trabalhando demais e não podia estar perto do seu filho, da sua esposa? E agora, talvez durante a quarentena, por você estar próximo demais do seu filho, da sua esposa, você não via a hora de estar distante. Querido, o que nós devemos fazer com essa realidade? Simplesmente aceitar que nós não temos como viver perto uns dos outros? Ou talvez a gente deveria aceitar justamente de que isso é o normal. Quando nós estamos próximos, nós vamos nos machucar e vamos aceitar essa realidade e viver como se isso fosse extremamente natural. Bom, em primeiro lugar, nós vamos entender a partir da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que a primeira opção deveria ser completamente descartada. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então a Bíblia diz, em primeiro lugar, que não deveria entrar jamais em cogitação a ideia de que, bom, talvez a gente foi criado para viver sozinhos. Nós fomos criados para viver livres. E a Bíblia diz, Deus fala para a gente que na ordem original da criação, nós fomos criados para viver dependendo uns dos outros. Não é bom o ser humano estar só. Mas também não deveria ser uma opção nós cogitarmos, pensarmos que o caminho então é a gente se acostumar a viver nos machucando com os nossos espinhos. Porque a Bíblia vai dizer que esses espinhos só surgiram na gente, em Gênesis capítulo 3, por causa do pecado. Quando nós nos afastamos de Deus, nós começamos também a nos afastar uns dos outros, porque a gente começou a se machucar, nós não conseguimos mais conviver juntos. Por isso que justamente Deus envia o seu Filho à terra, Jesus Cristo, para restaurar os nossos relacionamentos, para nos religar de novo a Deus e uns com os outros, para retirar esses espinhos que nos machucam e poder restaurar o nosso vínculo, a nossa proximidade, assim a gente podendo estar próximos de Deus sem ter medo dele, estar próximos uns dos outros sem ter medo e nem vergonha de estarmos próximos uns dos outros. E talvez a gente precise também lembrar que esse Jesus que veio à Terra, Ele mesmo nos disse, através de atitudes, que o que realmente importava para Ele eram relacionamentos. Quando nós lembramos de Jesus nessa terra, nós não vamos lembrar dele em nenhum momento como alguém que ficou sozinho, sem ninguém. Quando Jesus estava na terra, ou ele estava sozinho com o seu Pai, orando, ou ele estava com pessoas. A Bíblia nunca vai dizer que Jesus estava jogando tempo fora nessa terra. Ou ele estava tendo um relacionamento com Deus, ou ele estava priorizando o relacionamento com pessoas. E é por isso que se a gente quer um mundo com mais amor nesta terra, a gente pode e deveria olhar acima de tudo para Jesus. E é isso que nós vamos fazer ao longo dessa série. Nós queremos olhar atitudes que Jesus teve nos seus relacionamentos para aprender como pode haver mais amor no nosso mundo. E a primeira atitude que nós vamos estudar no dia de hoje, de Jesus, se encontra em João capítulo 13, versículo 34 e 35, onde Jesus, um pouco antes da sua morte, ele teve a ceia com seus discípulos, e nessa ceia, então, após algumas conversas, no final, ele resolve resumir para os discípulos o que eles jamais poderiam esquecer sobre o que é a missão deles. O que realmente Jesus veio fazer nessa terra, o que ele veio transformar, restaurar nesse mundo, para que fosse desde o início, para voltar a ser como era desde o início na criação. E quando nós lemos esse texto, nós vamos ver Jesus dizendo o seguinte: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor um pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Queridos, Jesus ele vem falar aqui da primeira tarefa que a gente tem. Se nós queremos ver um mundo mais cheio de amor, nós devemos amar como Jesus amou.
Nós devemos amar uns aos outros como Jesus amou. E quando a gente se depara com essa primeira tarefa que Jesus diz para a gente e espera de nós como seus discípulos, eu e você nessa noite, a primeira coisa que deveria acontecer no nosso coração é pensar, como assim? Amar como Jesus amou? Isso é uma tarefa impossível. Não dá para fazer isso. O que Jesus fez, até porque ele era Deus, ele fez muito superior a mim. Será que não basta fazer o meu melhor? Isso já não é suficiente? Eu me esforçar ao máximo dentro das minhas capacidades? Mas Jesus, ele diz, não basta. Você precisa fazer mais do que poderia fazer. Jesus, ele fala para a gente, eu quero que você ame o melhor que você puder. Eu quero que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. E a gente, de novo, tem a tentação talvez de perguntar, mas será que não dá para baixar um pouquinho esse padrão, Jesus? Será que não basta amar talvez tão bem quanto outras pessoas que estão à minha volta? Seria muito mais agradável a gente se comparar com o meu irmão, com aquelas pessoas que eu convivo no dia a dia. Porque tem pessoas realmente ruins que não conseguem amar de uma maneira satisfatória. Então não basta, Jesus, talvez você dizer, ame tão bem quanto a pior pessoa que você conhece, você já vai estar fazendo algo bom. Mas Jesus realmente não quis dizer, o padrão é baixo. Jesus, ele quis dizer, você precisa estar num nível muito alto. O padrão de amor de Jesus, para o nosso mundo mudar, é um padrão extremamente alto. E ele deveria realmente nos assustar. Mas quando a gente vai compreender que, na verdade, Jesus gostava de colocar desafios altos e grandes assim, nós conseguimos também entender que o propósito dele, em primeiro lugar, é nós tomarmos consciência de que nós estamos muito distantes de fazer aquilo que nós deveríamos. Que os nossos esforços são muito limitados. E é justamente por isso que nesse texto, Jesus ele vem dizer que ele dá para os seus discípulos um novo mandamento. Jesus ele diz aqui, de uma maneira bem clara, uma nova ordem eu dou para vocês, meus discípulos. Ao fim do ministério terreno dele na terra, ele ordena aos seus discípulos uma nova regra. E quando ele fala de uma nova regra, é porque existia velhos hábitos, velhas regras que estavam sendo seguidos, velhos costumes que cada um de nós vivenciamos. Qual é o nosso jeito de fazer as coisas? Qual era a velha regra? Se resume em vontade, mas força. O que a nossa cultura entende por amor, em grande medida, se resume, em primeiro lugar, em vontade. Se você sente vontade de amar essa pessoa, de fazer algo por ela, se ela fez por merecer o seu amor, ame ela. Vontade. Esse é o jeito que, desde o início da criação, nós vemos o nosso mundo dizendo que é isso que você precisa fazer, que é isso que é o certo. Se você sente algo, aí sim, se esforce, com muita vontade, para fazer algo. O problema é que os nossos sentimentos são, em grande medida, baseados em fatores extremamente superficiais. Muitas vezes injustos e até mesmo egoístas. Nós usamos critérios para sentir algo pelas pessoas baseados, por exemplo, naquilo que as pessoas fazem por nós. Ou muitas vezes não é nem o que fazem a nós, mas é simplesmente por fazerem coisas e nós julgamos elas simplesmente por fazerem coisas sem sabermos as reais intenções delas naquilo que elas fizeram. E a partir daquilo, numa visão superficial, a gente julga elas e a gente sente algo por elas. Nós sentimos coisas pelas pessoas baseado nas nossas expectativas. Então, se o meu esposo, o meu filho, o meu amigo não corresponde às minhas expectativas, eu não consigo amar ele. E eu não posso fazer algo por ele porque o meu sentimento limita o meu amor por essa pessoa. A nossa visão limitada também limita aquilo que nós fazemos. Quantas vezes você olha para uma pessoa e diz,
ela não é bonita, ela não merece meu amor. Ela não é uma pessoa que está bem vestida, ela não merece meu amor. Ela não aparenta ser uma pessoa confiável, ela não merece o meu amor. Esses falsos conceitos geram em nós sentimentos. E esses sentimentos, muitas vezes injustos com as pessoas com as quais nós convivemos, nos impedem de fazer algo pelas pessoas. É por isso que Jesus diz que essa vontade, que ele diz aqui, mais força, é o jeito antigo. Mas nós precisamos de um novo jeito, que é o jeito de Jesus amar. E ele diz que o novo jeito, o novo mandamento, ele se resume em atitude e poder. O jeito de amar de Jesus nos ensina que é justamente por causa dos nossos conceitos errados que não podemos impedir que um sentimento nos impeça de amar as pessoas que estão à nossa volta. Para Jesus, o amor ele não é uma escolha baseada naquilo que nós somente sentimos, mas ele é uma ordem. E é isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Uma nova ordem eu dou a vocês. Se antes a ordem que regia a vida de vocês, que era natural no mundo, na cultura, é que você somente precisa fazer algo pelas pessoas que você realmente sente que precisa fazer algo, agora você tem uma ordem. E ordem não se discute, se obedece, como diz os antigos, como diz um ditado. Agora você deve amar. Essa é a lei a ser obedecida, independente se achamos e sentimos que a pessoa merece ou não. Querido, você não pode ordenar um sentimento, mas você pode ordenar uma ação. Compreender a diferença entre um sentimento e uma ação fortalece cada um dos nossos relacionamentos. Como você ama, simplesmente não consegue mais sentir que deve amar. Suponho que você está pensando, talvez, é claro, eu gostaria de amar mais o meu marido, eu gostaria de amar mais o meu filho, tudo em mim gostaria de amar o meu marido ou a minha esposa, mas eu não sinto que eu consigo. É por isso que amor não tem a ver com eu sentir que eu consigo. Mas, em primeiro lugar, amor tem a ver com atitude. É uma atitude, é uma escolha de agir, obedecer a ordem que Jesus nos dá, que nós fomos criados. A lei da criação diz que eu e você fomos criados para amar. Então não está em jogo se você vai amar ou não uma pessoa, mas você vai amar porque é aquilo que foi para isso que você foi criado, eu e você. Deus, ele é amor na sua essência, e é por isso que quando ele olha a humanidade caída, ele não se pergunta se ele deveria amar a gente até o fim ou não. Mas o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Em meio a uma quebra de relacionamento, Deus resolve agir. E não se basear naquilo que nós merecíamos. No conceito de Deus, amor não é algo que damos a quem nós merecemos. E sim, nós fazemos porque essa pessoa precisa e porque nós fomos criados para isso. Então, querido, simplesmente faça o que você foi criado para fazer. Talvez você se pergunte, mas isso não seria hipocrisia da minha parte? Será que não é hipocrisia eu fazer algo por alguém que eu não sinto nada? Eu não sinto mais que essa pessoa merece ser amada. O amor não é real se eu não sinto. Então eu vou ser hipócrita com essa pessoa, mas eu preciso dizer, se você tivesse acordado hoje e não tivesse vontade de trabalhar, você não teria ligado provavelmente para o seu emprego, dito para o seu patrão, olha, eu não estou com vontade de trabalhar hoje, então eu não vou. Se a gente fosse ficar dependendo de vontade para fazer muitas coisas, a gente provavelmente não faria praticamente nada. No entanto, os sentimentos, sim, eles fazem parte desse pacto do amor, sim, mas eles não podem impedir a gente fazer algo. Assim como as nossas capacidades não podem impedir a gente de fazer algo. Por isso que amor
Amar como Jesus amou, em primeiro lugar, é uma escolha de fazer aquilo que nós fomos criados para fazer, esse mandamento que é atitude na sua essência, mas é também poder, como o próprio Jesus diz aqui, atitude mais poder. O novo mandamento na sua essência é uma dependência. Ele não é tanto novo no seu conteúdo, mas ele é novo, acima de tudo, na sua maneira de a gente viver ele. Havia uma forma antiga de nós, que nos motivava e nos capacitava a fazer as coisas. Todos nós tínhamos conceitos que nos motivavam a amar uma pessoa. Você julgava as pessoas e se perguntava, baseado nesses conceitos, nessas regras pessoais, se a pessoa merecia o seu amor. Mas muitas vezes, mesmo assim, mesmo merecendo, nós encontrávamos a limitação dentro de nós. Por isso, o novo mandamento é capacitado pela dependência do poder de Deus. Se você ainda se questiona se tem capacidade de fazer a escolha diária, de amar alguém, lembre-se de que realmente amar como Jesus amou é algo que está muito distante das nossas capacidades humanas. E Jesus, ele sabe disso. E é justamente ele ordena isso para que a gente entenda que nós somos dependentes do poder dele para conseguir que haja mais amor no nosso mundo. O bom, acima de tudo, é que Jesus nunca ordena algo que ele não esteja disposto a nos capacitar. Sempre que você vir uma ordem de Deus na Bíblia, pode ter certeza de que vai conter uma promessa embutida. Deus nunca nos daria uma ordem para a qual a gente não fosse ser capacitado por Ele. Mas há dois tipos de vidas diferentes nesse mundo. Há o tipo de vida que continua dizendo, eu acho que posso, eu acho que eu dou conta, eu acho que eu consigo mudar o mundo, eu acho que eu consigo fazer com que tenha mais amor, eu acho que eu consigo amar mais o meu esposo, mais a minha esposa, mais o meu filho, mais os meus amigos, eu acho que eu consigo mudar a política do nosso mundo, eu consigo. E há aquela pessoa que reconhece, eu sei que eu não posso, mas eu sei que Deus pode. E a coisa mais atraente na vida dessa primeira pessoa que acha que pode, é que sim, realmente. Muitas vezes nós vamos nos deparar pelo fato de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus, que há muitas coisas maravilhosas que nós conseguimos fazer. Mas esse tipo de pessoa, em algum momento, vai se deparar com a realidade de que há montanhas que ela não vai conseguir transpor, que ela não vai conseguir chegar no pico. E ali ela não vai ter força suficiente. Por outro lado, eu posso ser a pessoa que entende que não tem forças, que sabe das suas limitações, mas que sabe que tem o poder necessário à sua disposição para que haja mais amor, uma transformação verdadeira nos seus relacionamentos. E essa pessoa precisa simplesmente reconhecer, é de Deus que vem a capacidade de eu amar como Jesus. Um dos momentos mais renovadores e revigorantes da vida de qualquer pessoa é quando alguém diz, eu sei que eu não posso, mas eu sei que Deus pode. Deus pode fazer em mim aquilo que eu mesmo não posso fazer em mim mesmo. Para fechar, querido irmão, então, diante dessa palavra, eu gostaria de fazer 3 perguntas a você. Em primeiro lugar, com quem você precisa tomar a atitude de agir com mais amor a partir de hoje? Aonde que você percebe que você não tem conseguido amar? Aonde que você percebe que a sua maneira antiga de fazer as coisas tem limitado a sua vida? Com quem você precisa amar mais? Ter atitudes de amor e dependência desse Deus que te capacita. Segundo, que atos de amor você terá com essa pessoa essa semana? O que você vai fazer para demonstrar amor por essa pessoa de modo mais claro? E se ela perguntar, você está transformado? Realmente você diga, eu resolvi agir com amor e amar você porque você merece. Não baseado no que eu sinto, mas no que você é. A imagem e semelhança de Deus e você merece ser amado porque eu fui criado por Deus para amar você. E você também foi criado para me amar.
por último, peça que Deus lhe capacite. Talvez essa pessoa que você precisa amar no dia de hoje passa por uma situação extremamente difícil, uma escolha difícil de você fazer. É uma atitude que vai limitar você. E eu te convido, ame essa pessoa, mas peça ajuda para Deus. Entregue para Deus nessa noite. E é isso que eu gostaria de convidar você a fazer nesse momento. Feche seus olhos, tenha alguns minutos em silêncio, e assim que você possa entregar nas mãos de Deus essa pessoa que você precisa e você quer amar essa semana. E peça ajuda para Ele, para que a partir de agora você consiga amar essa pessoa, porque esse é o novo mandamento dele. Feche seus olhos nesse momento no seu lar. Eu quero deixar um minutinho em silêncio, como eu gosto de fazer, para que você possa abrir o seu coração diante de Deus, e em seguida eu oro. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor por nós. Um amor que se baseia não simplesmente no sentimento ou naquilo que nós merecíamos como humanidade pelo nosso pecado, mas se baseia naquilo que nós precisamos e que aquilo para qual nós fomos criados, Deus. Nós fomos criados por Ti para amar e ser amados. E obrigado que Tu não rejeitaste, Senhor. Tu não desististe de amar a gente até as últimas consequências, porque Tu entregaste Teu Filho Jesus para morrer numa cruz e perdoar os nossos pecados. E obrigado que Jesus mesmo, nesse amor por nós, tomou essa escolha e foi até o fim para nos amar. Senhor Deus, que esse mesmo exemplo de amor possa fazer parte da nossa vida. Que Tu nos ajude, Deus, a nos amarmos como Jesus nos amou. E nós pedimos, Deus, que Tu nos capacite para isso. Diante disso, Senhor, que nós colocamos hoje nomes de pessoas que nós queremos amar verdadeiramente, por mais difícil muitas vezes que pareça, nós pedimos, Deus, que Teu Santo Espírito nos capacite para isso. Queremos escolher viver esse novo mandamento que é poderoso, porque não depende da nossa força de vontade, mas depende do Teu poder, Deus. E Tu, Senhor, se tivesse poder para trazer da morte para a vida o próprio Jesus, Tu tens poder, Senhor, também para trazer os nossos relacionamentos da morte para a vida. Por isso nós entregamos isso em Tuas mãos nessa noite. Amém. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo com aquele nosso irmão. Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu nesse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo.
gente gosta tanto que o amor aconteça na nossa vida. A gente gostaria que as pessoas amassem mais a gente. Mas o segredo do que Deus espera para que haja mais amor na nossa vida é que a gente comece a amar as pessoas que estão à nossa volta, para que o mundo possa haver mais amor. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo com aquele nosso irmão. Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Então, transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Querido, que Deus abençoe a sua vida e que Ele lhe capacite ao longo dessa semana para amar as pessoas que estão à sua volta, porque é para isso que nós fomos criados. Essa é a lei, é a regra, é o mandamento de Deus para toda a humanidade. Semana que vem nós queremos continuar com essa série de mensagens e nós vamos ter a companhia do missionário Arley, da comunidade de Camaquã, que vai estar nos conduzindo sobre o assunto não julgar. Se a gente quer que haja mais amor no nosso mundo, a gente precisa aprender a não julgar as pessoas que estão à nossa volta. Que você possa, ao longo dessa semana, compartilhar essa palavra de hoje com outros amigos que precisam ouvir isso, para que haja mais amor no nosso mundo, e também convidar outras pessoas para que semana que vem possam estar com a gente. Um abençoado domingo, restante de domingo para você, uma abençoada semana, que haja mais amor no nosso mundo. Amém.